Cheguei! Como é que você está? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à Trilha da Advocacia. O momento exato no qual a sua profissão vai ser repensada. O local exato no qual você vai construir, desconstruir, construir e reconstruir, construir, desconstruir e reconstruir a sua percepção sobre o seu trabalho, sobre a sua trajetória, sobre o que você almeja, sobre a sua expectativa. Este é o momento no qual você vai trabalhar em você o melhor que há por vir. Agora, seja bem-vinda, Catarina, Onofre, Alfredo, sejam bem-vindos. Lília, tudo bem, bom dia. Então, assim, agora é o momento exato no qual a gente desempenha as nossas atividades para a gente ter o resultado que a gente almeja. A partir de agora, a gente vai traçar uma trilha da advocacia, na qual você vai encontrar as percepções adequadas para ressignificar a sua escolha de vida. A gente fala que trabalho dignifica o homem, que o trabalho faz parte da essência da pessoa, mas a gente esquece de falar que a pessoa está trabalhando ali. E se ela está envolvida e trabalhando ali, quem é essa pessoa por trás daquela carreira, né? Clério, Lucas, quem é essa pessoa por trás dessa carreira que foi escolhida? É em cima disso que a gente vai trabalhar. Para isso, eu escolhi trabalhar com o livro ganhador do Prêmio Nobel, né, essa pesquisa, que é Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. E escolhi trabalhar também com uma teoria, com uma conceituação que a Marta Gabriel trouxe pra gente. Ela é uma engenheira e ela está trabalhando muito forte agora com inovação e criatividade. E aí ela trouxe pra gente uma perspectiva interessante dos 4 P's do marketing, né? Ela ressignificou os 4 P's do marketing e eu vou trazer numa licença poética esse conceito que ela trouxe pra gente poder trabalhar em cima dele, tá? Então sejam bem-vindos. Essa é uma palestra virtual de aquecimento da Trilha da Advocacia. A Trilha da Advocacia ela vai acontecer na semana que vem e vai ser do dia 24 até o dia 30 de agosto e vocês estão todos convidados. Vai ser no YouTube, onde a gente vai ter compartilhamento de tela e tudo mais. A Letícia já está intimada, né, doutora? Então a gente vai ter uma aula especial para o lançamento do curso, né? Que vai ser justamente o lançamento do curso que vocês terão na semana que vem, tá bom? Então sejam bem-vindos a essa palestra de aquecimento, que é uma palestra virtual. Bom, vamos contextualizar então. Quando a gente fala assim, o tema da nossa palestra, deixa eu escrever aqui para vocês, é bloqueios ao advogar. Bloqueios ao advogar. Quando a gente fala assim, bloqueios ao advogar, as pessoas ficam imaginando que esse tipo de bloqueio ele é relacionado ao procedimento, ele é relacionado aos indeferimentos que a gente tem na vida. Mas eu quero trazer um outro viés para você, já que nós estamos num canal de desenvolvimento humano, eu quero trazer para vocês o viés da mentalidade, do mindset. E é justamente sobre esse viés que a gente vai começar a trabalhar sobre o que bloqueia ou o que inibe a sua advocacia. Por que você não consegue alcançar a advocacia que você teve lá no passado? Quando um dia você escolheu fazer direito, quando depois dessa escolha, a primeira escolha foi fazer direito, e a gente sabe que direito é um leque, né? Um universo de possibilidades. E aí, durante a faculdade, você foi identificando o que mais te enchia os olhos, o que mais te brilhava os olhos. E nesse brilhar de olhos, você percebeu que a advocacia era o que te fazia tremer, vibrar.
E é nesse viés que a gente vai trabalhar hoje. Quando lá atrás, você na segunda escolha, a primeira direito e a segunda advocacia, escolheu, optou por advocacia, você tinha um leque de possibilidades de profissão. Poderia ser promotor, poderia ser procurador, poderia ser delegada, poderia ser gestor jurídico, poderia ser infinito, né? Infinito e além, porque o direito dá isso pra gente. Só ser bacharel é que não traz muito, né? Porque se você ficar assim só, formei em direito, que legal. O que você é? Zero, né? Não é nada, nothing, né? Não é, não é. Então, assim, é muito interessante porque quando a gente começa nessa visibilidade da segunda escolha, a gente vai e batalha para passar na UAB. E aí depois que a gente batalhou para passar na UAB, né, Silvia? A gente batalha para decidir o que a gente vai ser. E aí dá um vazio, eu não sei se deu para vocês, mas para mim bateu um vazio, tipo assim, ok, formei direito, passei na UAB, e agora? Tipo, sabe aquele do John Travolta, né? Que ele fica meio assim. E agora? E agora? Pra onde eu vou? Quem eu sou? Não, meu Deus, que tiro foi esse? Eu não sei. E aí a gente esquece aquele primeiro conceito que a gente teve lá atrás. Por que advogar? Por que me matar para passar numa prova? Na minha época, ela estava mais difícil do que a prova para delegado, do que a prova para juiz, por exemplo. Havia uma comparação assim. Por que raios advogar? Por quê, gente? Que, né? E aí você esquece isso, e quando você esquece isso, porque o mundo vem como uma onda, né? Como um tsunami te leva a fazer e a agir e a reagir e reagir e reagir. Quando você esquece isso, você definitivamente deixa de fazer o que brilha os seus olhos, fazer o que bate seu coração, fazer o que toca a sua alma. Entendeu? E é esse resgate que a gente vai trazer nessa trilha da advocacia. Porque o que fez você escolher vibrar o coração lá, na escolha do direito, na escolha da advocacia, é o que a gente vai resgatar agora. E quando você entra nessa profissão, ontem eu fiz um desabafo numa postagem lá, e se você não viu, eu recomendo que você leia, quando a gente entra para o direito, quando a gente entra na advocacia, eu sou advogada há 12 anos, vai fazer 13 anos. Meu, assim, eu não posso falar meu, entendeu? Eu tenho, bom dia, doutores e doutoras, aqui é com reverência que eu venho comunicar aos doutores, aos senhores e às senhoras, mas assim, gente... Entendeu? Eu não tô falando pra gente abrir mão da liturgia, da solenidade, que é interessante, do protocolo, que é interessante para aquele ambiente, para audiência, para um julgamento, para uma petição. Eu não tô falando disso, né? Mas no nosso dia a dia, a gente não consegue fechar um contrato porque o cliente não entende o que a gente fala. A gente não consegue fechar o contrato porque o cliente não entende o que a gente fala. Porque a gente fica tão preocupado em parecer advogado que a gente esquece de ser advogado. E ser advogado é uma ciência, ou seja, é você experimentar, resolver, se permitir aprender, se permitir pensar, se permitir cogitar. Porque quem move o judiciário somos nós. Nós estamos na trincheira, nós estamos na linha de frente. Nós. A gente perdeu esse viés porque a gente foi tolhido na nossa criatividade. Porque disseram pra gente que a gente tem que manter uma robustez, a gente tem que ser, né? As fotos de advogado é sempre... Você não vê advogado assim, né? Você não vê. Por quê? Porque não pode. Se você sorrir, aí não pode ser feliz na advocacia, né? E os advogados hoje, frente a essa pandemia que é o caos na sociedade, ele não tá conseguindo se ressignificar, ele não tá conseguindo se reconstruir,
Porque ele tem essa tendência de que eu tenho que parecer advogado, eu tenho que ser solene, eu tenho que ser solene. Gente, pelo amor de Deus, você tá aqui, ó, aqui no mundo virtual. No mundo virtual. E quando a gente tá no mundo virtual, a gente é gente. E o que o mundo virtual vem trazer pra gente? Essa nova percepção de que nós somos gente, humanos. Isso não diminui sua competência. Mas nós estamos vivendo a era do ser e não a era do ter. Não a era do parecer. A gente está vendo a era do ser. Por que os stories... Por que o Instagram é um fenômeno? Por que os stories são assim, um fenômeno? Eu não sei vocês, mas eu consumo Instagram muito mais pelos stories. E houve uma pesquisa, eu acho que o ano passado, se eu não me engano, e o Mark Zuckerberg sempre está fazendo pesquisas para poder falar, né? E houve uma pesquisa na qual ele fala assim, stories. É o boom, são os stories. O boom são os stories. E aí o TikTok começou a crescer quando ele começou a falar banalidades, começou a mostrar dia a dia. Gente, eu não sei se vocês já tiveram o TikTok, já viram, eu já entrei lá, parece uma terra de maluco, mas é algo que eu tenho que trabalhar em mim, né? E assim, o que imediatamente o Instagram fez quando viu que estava perdendo espaço? Porque lá no TikTok as pessoas são pessoas. No TikTok eu não posso falar, vamos falar sobre o bloqueio da advocacia? Então, ao advogar, eu não posso. Porque eu me desconecto imediatamente com o meu público. Eu me desconecto imediatamente com as pessoas que estão ali me olhando. Entendeu? Então, assim... o que o Instagram fez imediatamente quando o TikTok começou a crescer? Ele foi lá e criou o Reels. O que é o Reels? Uma versão do TikTok. Peraí, filho, não precisa sair daqui não pra ser você. Pode ficar aqui, fica aqui. Fica aqui, tudo bem, Brito? Fica aqui. Não vai embora não. Vem cá que eu te abraço, vem cá que eu cuido de você. E aí ele foi lá e trouxe. Ele trouxe o quê? O Reels. Então no Reels você vê a conexão das pessoas e o que mais populariza no Reels? Quando você é gente. Porque a pandemia, ela trouxe esse vazio, ela trouxe essa falta de toque. A pandemia, o coronavírus, ele trouxe essa falta de toque, essa falta de abraço, essa falta de gente. Quando eu fico aqui falando, gente, tô com saudade do meu samba, não é o samba, é o que acontece no samba, entendeu? É a rua, são as pessoas, é a música, é ver, dar risada, é falar bobagem, entendeu? E se você, advogado, tá aqui dentro do Instagram, dentro da rede social, fazendo a mesma advocacia que você faz lá, que é, oh, bom dia, eu sou a doutora Fernanda. Eu dou tanta risada, mentalmente, né, porque a gente não pode, né, escrachar. Mas eu dou tanta risada quando a pessoa se apresenta, bom dia, eu sou a doutora Fernanda. Eu falo, nossa... Tudo bem, doutora Fernanda? Deixa eu ver se o RG está escrito doutora Excelência Fernanda. Não tá, né, gente? Não tá. Entendeu? Eu vou chamar a Silvia, que tá aqui, minha colega advogada, de doutora Silvia quando a gente estiver na audiência. Mas quando a gente estiver aqui no meio de uma live, de uma aula, de uma palestra, é Silvia. E não é desrespeitoso. É só adequar a linguagem ao ambiente e à pessoa com a qual a gente está falando. Se a Silvia é uma pessoa muito rebuscada e ela precisa se sentir, porque ela não é, então ela precisa parecer, né? Então, se ela é assim, aí eu... Então, doutora Silvia, sim, doutora Silvia, sim, ok, doutora Silvia. Para atender o anseio dela, porque de repente eu quero manter uma relação amigável com ela, sei lá, entendeu? É só um exemplo, tá, Silvia? Eu sei quem é você. Ó. Vocês estão entendendo? Assim, tipo, meu, né? Isso desqualifica a comunicação? Não, isso gera uma conexão. Isso é intencional. E quando a gente está falando de comunicação, e a gente vai ter uma aula só sobre comunicação assertiva, a gente precisa ser intencional.
Qual é o meu objetivo naquele momento? Qual é o meu objetivo naquele momento, com aquela pessoa? Tem um juiz aqui que eu sigo, recomendo que todos vocês sigam, que é o José de Andrade. Gente, se você não segue, você tá maluco, né? Ele é sensacional. E ele fez vários memes, a equipe dele, né? Porque ele tá nessa linha de vender os cursos aqui digitais. A equipe dele fez, sabe o Oli? Lembra do Oli, procurando o Oli? Fez vários, a gente chama de criativos, né? Aqui no marketing digital. Fez vários criativos e colocou lá ele com onde está o Zé. Aí chama de Zé, o juiz, gente, é o juiz. Chama de Zé. Como assim chamar um juiz de Zé? Que estranho. Mas é Zé, ele tá aqui. Ele tá aqui. E para ele ser mencionado pela Fernanda, ele tem que ser gente. Antes de ser juiz, porque isso é Vossa Excelência. Agora, quando eu for despachar com ele, lá em Mato Grosso, porque ele é de Mato Grosso, eu vou virar para ele e falar, boa tarde, bom dia, Excelência, como vai o senhor? Mesmo sendo fã, mesmo querendo tirar uma foto, mesmo tudo, bom dia, Excelência, como vai o senhor? Eu preciso conversar sobre esse caso, tá? Não. Eu preciso do deferimento. Entendeu? Não é, Letícia? Ele é maravilhoso. Então, assim, olha só. O fato de ele se chamar de Zé, só se eu for muito sem noção, que eu vou chegar numa sala de audiência com ele e falar, então, Zé, é isso aí, mano. Entendeu? Só se eu for muito sem noção. Mas aí é a advogada, né? É o advogado que é sem noção. Não é ele, a postura dele, o comportamento dele. Não é ele. Aí ele faz topetinho, ele aparece de camiseta, ele aparece pescando. Ele mostra quem ele é. Quem ele é, não precisa, sabe? Eu já recebi algumas críticas na minha vida. Tipo, nossa, mas você ri muito, Fernanda. Isso na minha adolescência eu tinha uma amiga que ela era bem estranha, mas ela falava assim, nossa, mas você ri muito, Fernanda. Parece um Miena, né? Tá na merda e tá rindo. Porque eu morava em Francisco Morato, uma cidade muito pobre, cidade dormitório à época, né? E eu tava sempre tranquila, pegava trem, vinha amassada no trem. Eu vinha amassada no trem, gente. Tinha uns tarados no trem, uns babaca. Sempre tem, né? Uns idiota. Uns tarados no trem. Eu ia amassada e, gente, eu ia lendo. Do jeito que dava, né? Assim, tipo... Eu ia lendo, pra virar a página que era difícil, né? Tinha que esperar chegar na estação pra poder virar a página, mas enfim. Aquilo não me definia. Aquilo não me definia. E ela vinha sempre xingando, ai, porque Morato é uma merda, porque Morato é um lixo, porque Morato... Gente, ela tinha casa própria da mãe dela, quanto que a mãe dela custou pra comprar casa própria ali, e ela não dava valor, e só xingava. Moral da história, eu acabei saindo primeiro que ela de lá, sem ter me programado, sem ter... Nossa, minha meta de vida é sair de Morato. Não é. Não era. E pra vocês terem noção, depois que minha mãe faleceu, eu voltei pra cá pra gente se aproximar mais, eu e meus irmãos, pra gente ficar mais próximo e superar o luto juntos, né? Mais próximos. E não tenho problema nenhum estar aqui de novo. Não melhorou muito daquela época pra cá, não. Mas, enfim, não é esse lugar que me define. O que me define tá aqui, ó. Tá aqui dentro. Entendeu? Tá aqui dentro. É isso que vocês têm que alinhar. Eu digo alinhar, resgatar, porque tá aí em você. Tá aí em você. E nessa nova era da advocacia, do judiciário, nessa nova era do marketing digital, nessa nova era da sociedade, se a gente não quebrar paradigmas, se a gente não resgatar o que está em nós, que é a nossa própria humanidade, a gente vai perder anos-luz de expectativa de crescimento, de evolução. A gente vai perder a chance de fazer desse o melhor momento da nossa criatividade, do nosso crescimento. Eu preciso que você resgate
em você, a essência, aquela vontade de ser advogada, de ser advogado, que te moveu. Não foi só os altos salários, né? Porque aí, advogado, você assiste Suits, você acha que advogado ganha milhões de dinheiro, né? Não foi só isso que fez você escolher ser advogado. Não foi só isso. Não foi só o dinheiro, o glamour, o status. Tem churrasco que eu vou, a pessoa acabou de me conhecer, e aí eu sou o tipo de pessoa que se você fizer o convite, eu vou. É engraçado porque as pessoas não estão preparadas para isso. Aí elas convidam por educação e quando vai ver eu tô lá, né? Então assim, não me convida se não quiser que eu vá, tá? Fica a dica. Então, veja, a pessoa vai lá e escolhe, né? Aí tem churrasco que eu vou porque a pessoa me convidou, eu chego lá no churrasco, aí a pessoa fala, olha, essa aqui é a doutora Fernanda, não, essa aqui é a minha advogada, sabe, tipo um troféu. Entendeu? Tipo um troféu pra ela. E aí eu fico pensando, né? Por que pra ela eu sou um troféu? Por que pra ela eu sou um bibelô? Por que pra ela, sabe? O que significa isso? Esse status, sabe? Convida a Lelê, convida que você vai ver, viu? Eu vou. Então assim, olha só, esse status, sabe? Pra ela encher a boca, minha advogada. Eu entendo esse status pra ela. Mas quando eu chego lá, eu tô a Fernanda, eu não tô a doutora Fernanda. Porque eu fui pra me divertir, eu fui pra... Entendeu? Agora, se for pra uma reunião, um evento que eu sei que tem que ter uma certa liturgia, a gente aprende, né, com a vida. Então, sim, eu vou satisfazer a ânsia dela de ser a doutora Fernanda e tal. Mas não é isso que fez minha carteira. Não foi isso que fez minha carteira. Não é a liturgia que faz minha carteira. Não é. Entendeu? Eu sei que tem gente que vive da liturgia e a nossa sociedade ela é muito imposta na aparência. Eu sei. Mas eu vou fazer do mundo o mundo que eu quero viver. E aí eu não vou ficar presa com aquelas pessoas das quais a liturgia, a aparência é mais importante do que a essência. Eu não vou me filiar a esse tipo de pessoa. Entendeu? E aí eu recomendo que você encontre, quando eu escolhi ser advogada, era porque eu queria salvar o mundo. Eu vou salvar o mundo, né? Essa era a minha meta como advogada. Depois você aprende que não é bem assim, mas enfim. Quando eu me perdi na vida, eu falo muito isso, quando em 2013 eu me perdi, eu me desconectei da minha essência, e aí eu fali financeiramente, emocionalmente, todos os mentes. Eu fali, foi porque eu me desconectei. Eu me desconectei da Fernanda, sabe? Da Fernanda. Eu me desconectei da Fernanda. E aí, quando eu me desconectei da Fernanda, sabe o que aconteceu? Minha vida ruiu, minha vida desmoronou. Então, talvez, esse fica o convite para você, talvez a sua vida não esteja tão a contento, porque você tá ofuscando essa mulher, esse homem que tá em você. Essa pessoa que está em você, que é maior do que a sua profissão em si. E se a gente vai passar metade da vida na nossa profissão, às vezes mais da metade, né? Dependendo de quem você é na fila do pão. Se a gente vai passar metade da vida na nossa profissão, vivendo a nossa profissão, que tal viver essa profissão de maneira mais equilibrada e de maneira mais... Como fala? Mais que corrobore melhor com a nossa essência, com o que a gente defende, com o que a gente quer efetivamente. Entendeu? Então, é preciso falar difícil sendo advogado? Depende do local. Como a gente viu aí, tem desembargador e ministro que, se você não falar os nobres julgadores, as vossas excelências, só falar de senhor, ele se sente ofendido, né? Imagina se você coloca uma pessoa dessa numa ilha deserta, sem dinheiro, sem status. Vai aí, doutor, excelência, vai aí, sobrevive aí. Sem ninguém para servi-lo. Imagina se coloca uma pessoa dessa numa ilha e fala, se vira, amigo, se vira.
Vai lá, Vossa Excelência, a ilha é sua! Ai, gente, eu me divirto aqui. Enfim, então, canetinha aqui que a gente vai fazer uma coisa diferente. Eu falei pra vocês que eu vou trazer como licença poética a Marta Gabriel e falar com vocês sobre o que bloqueia a sua advocacia. O que bloqueia seu senso de inovação, seu senso de criatividade. O que bloqueia, o que faz você reduzir as suas possibilidades de crescimento e de efetivação daquilo que você quer, tá? E aí a gente vai trabalhar aqui. Deixa eu só ver como é que eu vou fazer o negocinho, tirar por aqui. Peraí, deixa eu só ver. Então, tá. Vamos ver se eu vou conseguir, né, gente? Peraí. Peraí. Tá. Tô aqui, tá? Eu só tô tentando entender como é que eu vou trabalhar aqui com vocês. Ai. Eu sou aquela que consegue quebrar tudo. Peraí. Não, pra voltar eu espero que seja mais fácil, né? Então, veja. Peraí que eu tô me arrumando aqui. Então, vamos lá. Veja. A gente vai trabalhar agora com... assim, né? A gente vai trabalhar agora com a percepção dos 6 P's que limitam a sua criatividade, que limitam a sua inovação, que limitam os seus resultados como advogado. O primeiro P que a gente trabalha são os pais. Fernanda, mas meus pais não limitam a minha criatividade, não limitam os meus resultados. Pois é, aí você... Essa semana eu mentorei uma advogada que ela escolheu ser advogada porque toda a família dela é advogado. Todo mundo ali é advogado. E todo mundo sendo advogado, ela não podia ficar fora daquele ninho. Então, naquela família linda e tradicional, ela tinha que ser advogada para ser incluída naquela família. Porque os primos eram advogados, os tios eram advogados. A vida dela era toda... Ela foi criada dentro do escritório de advocacia. E aí a gente foi descobrindo que, na verdade, assim, o sonho da vida dela sempre foi ser atriz. Ela gostava, na verdade, de atuar. Quando ela era criança, ela brincava muito de teatro. E ela ficava imaginando as coisas, ela ficava criando as coisas na cabeça dela. E quando a gente fala com uma pessoa assim, o que a gente percebe? Que há muito sofrimento. Então, o que aconteceu? Por que ela procurou, né? Porque durante a advocacia dela, ela estava se sentindo desconectada. Ela sabia que ela queria fazer alguma coisa a mais, mas ela não sabia o quê. E toda vez, e aqui esse escritório é muito grande esse escritório. Toda vez que ela queria fazer alguma coisa diferente, ela falava para os pais dela, pai, agora eu vou ser advogada, eu fiz essa petição. O pai dela ia lá e corrigia. Porque dentro do Estatuto da UAB, a gente tem lá um artigo que fala que você é livre e que você não pode ser tolhido na sua criatividade. Ou seja, você tem liberdade de argumentação. E certa vez eu escrevo, né? Eu escrevo poesia e tal. E certa vez eu fiz uma petição de um dano moral, e lá eu coloquei toda a dor, eu descrevi toda a dor daquela mãe que tinha sido presa injustamente. Uma hora eu converso com vocês sobre esse caso. A mãe foi presa injustamente e a filha ficou lá abandonada. E aí eu coloquei toda a dor. O juiz recriou aquela peça, ele copiou, né, aquela peça para embasar a sentença dele. Ele deu uma sentença milionária, assim, uma sentença fora dos padrões normais. Quando essa sentença bateu no tribunal, o tribunal pegou e falou assim, olha, um desembargador pegou e falou assim, o juiz caiu na lábia, aí virou uma lábia, né? Ele usou esse termo, tá? Na minha cara, porque eu estava lá assistindo a audiência.
o julgamento. Ele caiu na lábia da advogada, porque a advogada escreveu aqui como se fosse um drama o fato da mãe ter sido presa. E biriri. Olha que absurdo. Aquele dia eu senti vergonha de ser advogada, porque de estar no meio judiciário, né? Porque, enfim. Nesse caso, o que aconteceu aqui? Aquele juiz, ele tem os 6 P's, que são aqueles que fazem com que você mantenha a sua linha de raciocínio tradicional. Que faz com que você não mude. Então, se você fizer diferente, é errado, né? Então, se você fizer diferente, você está fazendo uma coisa errada. Então, o que acontece? Então, o que acontece aqui? Essa pessoa tinha essa mania de escrever peças mais criativas. Por quê? Porque ela é uma pessoa inventiva. Ela é uma pessoa, apesar de ser adulta, ela tem 35 anos, apesar de já ser advogada, de estar num escritório consolidado, ela é aquele tipo de advogada da nova era. Ela é a advogada disruptiva, ela é a advogada que saiu da caixa. Mas a família toda dentro da caixa não aceita isso. Então, o que acontece? Ela estava se sentindo sufocada. Ela está passando por um acompanhamento psicológico, né? Porque quando a gente percebe que há alguma coisa maior, a gente tem que encaminhar para o profissional responsável. Então, ela está passando por um acompanhamento psicológico, mas ela precisa dessa ajuda nessa travessia. Ou seja, sair de ser a advogada comum, a advogada tradicional, a advogada da família, para ser quem ela é, quem ela quer ser, que ela ainda nem descobriu quem ela é. Então, nesse processo de mentoria, a gente aplica algumas ferramentas de coaching justamente para identificar quem é essa pessoa, afinal de contas, quem é, né? Quem é essa pessoa que está aqui? Quem é? Sem esses P's, sem essa cobrança. Né, sem essa cobrança. A outra cobrança, então, essa é uma cliente que, por obrigação dos pais, que você... Fernanda, mas eu não trabalho, ninguém é formado na minha família. Na minha casa, eu sou a primeira pessoa formada, a primeira pessoa advogada, a primeira pessoa com diploma e a primeira pessoa doutora, né, da família. Isso aqui tem um peso grandão. E sabe o que minha mãe falava muito quando eu era criança? Fernanda, você tem que ser alguém na vida. Você tem que ser alguém na vida, né? Parênteses. O que é ser alguém na vida? O que é ser alguém? Então, essa cobrança da minha mãe de ser alguém na vida me fez sempre estar cobrando de mim alguma coisa que eu precisava muito ser e fazer para poder... ter esse ser alguém na vida. Ela era faxineira, depois ela foi microempreendedora, né? Que ela abriu um bazar, tal, mas sempre lutando em parecer para a sociedade. Porque esse parecer para a sociedade te inclui, né? Quando você não parece, ele te exclui. Porque você não imagina que um médico, o Enéas, quem aqui tem a minha idade, o Enéas era um médico cirurgião dos mais respeitados e renomados no mundo, não era no Brasil. Mas a gente tem a memória do Enéas que nem louco, falando, meu nome é Enéas, meu nome é Enéas, meu nome é Enéas. Depois procurei no Google, meu nome é Enéas. Parece um louco, né? E aí, você nunca ia dar sua mãe para ele operar. Aí quando você vê o currículo do cara, você fala, uau, eu vi uma entrevista dele que ele explicou por quê, sendo tão renomado, ele optou esse caminho de meu nome é Enéas, meu nome é Enéas. Por quê? Aí ele explicou, eu tenho 15 segundos, 8 segundos, então se eu for falar bom dia, já acabou. Entendeu? Se ele for falar bom dia, acabou. Então o que ele tem que falar? Ele tem que falar meu nome é Enéas, tem que falar alguma coisa que marca. Mesmo que essa coisa seja negativa, aí é que tá, né? Você encontrar a sua essência no meio do caminho. Se fosse hoje, a gente sabe que ele seria o presidente do Brasil, né? Se fosse hoje, a gente sabe disso. Mas, enfim, você tem que encontrar o seu caminho dentro daquele meio que te adeque àquilo. Então, quando minha mãe falava, você tem que ser alguém...
Eu demorei para entender o que para mim seria esse ser alguém. Eu entendi, eu absorvi o que para ela era ser alguém. Para ela ser alguém era ter o título de doutora, né? E como a medicina estava fora de mim, advogada, juíza, entendeu? Para ela ser alguém, ela ter estudo. E ela sempre me falou isso: estuda para ninguém fazer com você o que fazem comigo. Ou seja, uma pessoa muito humilhada, muito machucada na vida, né? E ela sabia que o estudo era a única coisa que ela podia dar, porque era de graça, e que era a única coisa que ninguém ia tirar de mim. O medo da vida dela era alguém tirar tudo de mim, eu perder tudo. Entendeu? Então, até eu tirar, eu desconstruir o que para minha mãe era ser alguém e construir o que para mim era ser alguém, eu levei um tempo. Então, por isso é que eu falo para você, a proposta hoje é essa. O que para você, o que fez lá atrás brilhar seus olhos? Foi porque eu queria ficar milionária. Ok, mas por que ficar milionária é importante para você? Por que ficar milionária? Qual é o senso de dinheiro que você tem? Por que ficar milionária é tão importante para você? Entendeu? A Silvia tá falando, no meu artigo falei sobre isso. Exatamente, a gente precisa falar sobre isso. Sobre essa questão de você ficar presa ao que os outros falam. Sobre essa questão de você ficar presa sobre o que as pessoas estão passando para você. A gente precisa falar sobre isso. Entendeu? E aí a gente tem agora o segundo P. O segundo P, ele é dos professores. Murilo Gun, ele tem um curso que chama Reaprendizagem Criativa. E nesse curso, ele fala justamente sobre o bloqueio do gabarito. Que assim, a escola, ela veio para formar uma linha de produção, né? Não sei se vocês já perceberam, mas a escola basicamente é uma linha de produção. Quando a gente faz a sala assim, eu sou professora já há 20 anos, quando a gente faz a sala assim, os próprios alunos reclamam. Eu já tive aluno que reclamou porque eu fiz a aula assim. Por quê? Porque ele quer ficar aqui, ó, escondido. O professor tá aqui, ele quer ficar aqui escondido. E olha, eu sou do fundão, tá? Então não tem problema nenhum em falar daqui. Porque aqui escondido, ele acha que não vai ser visto. E aí, o engraçado é que assim, eu dava aula, né, em sala de aula tradicional, tal, de curso profissionalizante, sempre na área profissionalizante e desenvolvimento humano. E aí os alunos, eles têm uma prática, você deve ter essa prática também, tá? Os alunos tinham uma prática que é assim, eu fazia uma pergunta: então, gente, o que é bloqueio da advocacia? Aí eu olhava pro aluno, o aluno tava assim. É como se você olhar para baixo, é como se você abaixar a cabeça, você vai desaparecer na sala de aula, né? E o Karl Marx, ele fala que a fraqueza do indivíduo, ela é superada pela fortaleza do grupo. Por isso que os grupos de mastermind têm crescido cada vez mais. Uma teoria do Napoleão Hill, né, que é a mente mestra, ela vem se desenvolvendo cada vez mais. Porque as pessoas descobriram que a minha fraqueza, ela vai ser superada, ela vai ser protegida, ou ela vai ser extraída se eu estiver num grupo forte. Por isso que diga-me com quem tu andas, que eu te direis quem és. Se você anda no seu WhatsApp e tem 5 conversas, blá, 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 cuidado, porque querendo ou não, você vai se tornar essa pessoa no futuro. Você pode pensar que não, mas você está se tornando essa pessoa. Porque a gente é fruto do meio também. Também, tá? A Letícia tá falando, nossa... você não vai acreditar se eu te contar a minha trajetória obrigatória que deu certo. Então, deu certo, Lelê. Por quê? Porque você estava disponível. Porque você se disponibilizou a isso. Mas eu conheço muitas pessoas frustradas. Porque não era o que elas queriam. Elas foram impostas. Então, sim, pode dar certo, porque não... Sabe casamento indiano, casamento dessas culturas que forçam o casamento? Não são ruins de todo, porque no final das contas você acaba conhecendo a pessoa depois com mais cautela, né?
Você vai se apaixonar pelo que você vai conhecendo dela com mais cautela. Então, o que acontece? Muitas vezes você pode ser obrigada a fazer tal coisa e aquilo ser ruim no primeiro momento. Mas o que eu quero trazer de convite para você é assim, ouve a sua voz. Ouve aquela voz que fica blá 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 na sua cabecinha, sabe? Ouve ela e verifica se o que ela tá falando é assim, você tá no lugar certo, você tá no momento certo, você tá fazendo a coisa certa. Verifica se é, porque às vezes não é. E aí não tem problema não ser. Não é para você se frustrar e sair daqui chorando. Não, é para você escolher. Agora que você sabe que tem um problema, que legal. Você pode resolver, né? E se para você deu certo, se foi imposta e deu certo, perfeito. Perfeito. Sabe por quê? Porque agora você aprendeu a valorizar e a gostar daquilo. Significa que você se adaptou, se moldou, né? Então, de alguma forma, você se sente realizada naquela circunstância, naquele momento, né? Então, isso é também interessante, tá bom? O outro P que a gente tem aqui, então, são os professores. Vejam, a escola, ela condiciona a gente a pensar para tirar a nota, a pensar para fazer o que é certo dentro do organismo dele, dentro do que eles pensam. Eles não chamam a gente para pensar, né? Para ter um pensamento crítico. Eles não chamam a gente para inovar. A inovação deles é sempre dentro da expectativa deles, não é expectativa do outro, não é a sabedoria do outro, é dentro da expectativa dele. Então, o que ele está impondo, a gente tem que imaginar. Depois, a gente tem os patrões, né? Os patrões. Quando você entra numa empresa, as pessoas falam assim, nossa, nossa empresa é inovadora. Aí você vai ver lá, o que tem de inovação? Ela colocou uma sinuca. A inovação dela é colocar uma sinuca, uma mesa de sinuca. Aí a pessoa tá lá jogando sinuca, ele fala assim, nossa, mas toda hora jogando sinuca? Toda hora? Mas esse cara só fica jogando sinuca, né? Por quê? Esse cara aqui não sabe que aquilo é só para ele entregar mais, para ele aprender mais, né? O funcionário não sabe. E o patrão também não sabe que se ele colocou, ele corria esse risco. Então, o que a gente faz aqui nas empresas? A gente tem que falar para o patrão que se ele quer implementar uma ideia nova, ele precisa educar, ele precisa mostrar por que essa ideia nova ela é implantada. Porque senão a pessoa vai usar a ideia nova com a perspectiva dele, não com a perspectiva do outro. Entendeu? Então, assim, eu quero que minha empresa seja moderna. Eu vou lá e coloco redes, puffs, eu imito o Google. Mas só que no Google eles têm liberdade para criar. E a cultura deles foi mostrada e foi desenhada para que eles soubessem que ele tem que criar, ele tem que entregar. Que ele não vai mais vender horas, né? Então a gente não vai mais vender horas, né? Eu vou vender o quê? Eu vou vender criatividade, eu vou vender inovação. Eu não vou ficar vendendo só minha hora. Entendeu? Então é justamente em cima disso que os patrões vêm travando a gente. A gente fala de diversidade. Aí o patrão fala assim, minha empresa tem diversidade. Aí você pega e faz um disque dentro da sua empresa e contrata somente pessoas influentes. Ela tem diversidade. Por quê? Porque ela tem um preto, um branco e um japonês. Só que o preto é influente, o branco é influente e o japonês é influente. Que diversidade que ela tem aqui? Zero. Diversidade étnica não adianta muito. Entendeu? É necessária para a gente quebrar o racismo? Lógico que é. Mas qual é a real diversidade que uma empresa deveria pregar? É a diversidade de ideias. É a diversidade de pensamento, é a diversidade de gostos. Não sei se você acompanha a Luísa Trajano, mas eu recomendo que comece a acompanhar. Gente, essa mulher é um furacão. É um furacão. Por quê? Porque ela está o tempo inteiro criando, falando com gente diferente, pensando em mundos novos e pensando em coisas diferentes. E ela está efetivamente vivendo a inovação. Ela está vivendo a inovação. Por quê? Porque no mesmo dia que ela faz uma live com uma pessoa de 1 milhão de seguidores, ela faz uma live com uma pessoa de 1.000 seguidores. No mesmo dia.
Ou seja, ela não só intensifica o olhar dela para aquela pessoa que é importante para ela, né? Mas para todo mundo, porque essa pessoa de 1.000 seguidores tem conteúdo e tem uma diversidade de pensamento que é importante. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Sueli? Que é importante também, né, Carla? Então, assim, veja que interessante. A gente falou dos pais, né? Então, aqui, a gente falou dos pais, a gente falou dos professores e a gente falou dos patrões, né? Quais são os outros P's que a gente tem? A gente tem o P da preguiça, dos padres, desculpa, do padre, que aí não é. Se você tá aqui, ó, só é do jeito que eu imagino. Se você tá aqui, padre, falou padre é religião, você tá fechado. Não é padre religião. É padre todo dogma que te obriga a seguir uma cultura. Todo dogma que te obriga a seguir uma cultura, uma regra. Seja ela religiosa, e aí pode ser pastores, pode ser do candomblé, pode ser o Buda, pode ser qualquer um, tá? O xamã. É toda aquela que te limita dentro de uma doutrina religiosa, espiritual, que aí ela vai lá e faz com que o seu nível de percepção do mundo seja um só. O mundo tem que ser visto por esse viés. A religião faz isso, né? E aí os dogmas espirituais também fazem isso. E aí o mundo tem que ser visto em laranja, porque se ele for visto em vermelho, tá errado. E aí tem o certo e errado. Se você quer alguma coisa, se você quer ir para o reino dos céus, você tem que pensar assim como eu penso, né? E você tem também o P da preguiça. Fernanda, tá bom. Eu sei que os pais me limitaram, descobri agora. Eu sei que os professores me limitaram, me descobri agora. Eu sei que os patrões me limitam, descobri agora. E eu vou abrir minha advocacia. E eu sei também que a religião também limita. Eu vou abrir minha advocacia agora do jeito que eu sempre quis. Eu vou fazer minha advocacia, eu vou sonhar a minha advocacia. Aí você trava nesse P aqui, que é o P pessoal, né? Que é aquele que faz com que... Aí tem gente que fala da procrastinação, cria um novo P, tá? Procrastinação. Tem gente que fala procrastinação. Tem gente que fala do perfeccionismo, cria outro P, perfeccionismo, cria outro P também. E assim por diante, né? Cada um vai criando o seu floreio, porque depois que tem uma tese feita, é muito fácil vir aqui e ficar aperfeiçoando a tese, né? Muito fácil, enfim. Então, assim, mas eu sei tudo isso, mas fazer... Ai, tô cansada, gente. Olha o tempo hoje. Hoje aqui em São Paulo tá meio friozinho. Tá com preguiça. Tô com preguiça, não vou não. E aí você limita a sua advocacia a ser o que sempre toda advocacia já foi. Ou seja, não há inovação. Você não pensa além. Você atende o seu cliente tentando... O seu cliente é agricultor rural... E você quer atendê-lo com uma linguagem de empresário, sabe? De Abílio Diniz. Ele é agricultor rural, gente. Ele tem ali uma hortinha comunitária que ele faz ali e tal. Você tem que adequar, mas... Não. Eu sei fazer aposentadoria rural, mas ele vai ter que se adequar à minha linguagem, porque eu não vou mudar minha linguagem para ele. Por que você não vai mudar? Porque dá trabalho, né? Dá trabalho adequar a linguagem. Dá muito trabalho adequar a linguagem, gente. Se vocês tentaram já, dá muito trabalho adequar a linguagem. Muito trabalho, né? E aí eu tô usando linguagem, mas você pode usar tudo. Uma aula como essa, por exemplo, eu tenho vários colegas que falam: mas agora você tá na autoajuda. Mas isso é autoajuda, né? E se limita a falar que é autoajuda como se estivesse me diminuindo. Eu acho lindo quando fala que é autoajuda. Eu falo, nossa, você entendeu tudo perfeito, porque eu quero ensinar você, como se ensinar, né, fosse possível. Eu quero mostrar para você que se você se ajuda, você melhora a sua vida.
Então, que bom que você percebeu que é autoajuda, porque se você se ajuda, você vai melhorar a sua vida. Ok, ó que lindo, entendeu? Então, veja, tira o seu P de preconceito. Tira o seu P de preconceito, tira o seu preconceito. E aí não é preconceito racial, não. É preconceito da sua mentalidade, de achar que doutor tem que se chamar doutora. Ai, meu cliente falou Dona Fernanda. Ai, ele não me respeita. O meu cliente falou Fernanda. Ele não me respeita. Oh, meu Deus, o meu cliente não me ama mais. Tira o seu preconceito. Que carinha bonita, né? O que essa carinha aqui indica pra você? O que parece que essa mulher tá? Que sentimento que essa mulher tá demonstrando? Raiva, né? Primeiro pensamento é raiva. Raiva. Essa mulher tá mostrando raiva, certo? Quando você olha pra essa figura, quando você olha pra essa mulher e fala assim, ela tá falando raiva, o que você está trazendo aqui? O seu paradigma. Você está trazendo aqui o seu paradigma. Deixa eu ver se eu não vou quebrar nada. Fernanda, o que significa paradigma? Paradigma é toda aquela ideia, toda aquela percepção que você tem engessada. Isso é paradigma. E aí o Daniel Kahneman, que é desse livro aqui, que eu recomendo, né, Rápido e Devagar, Daniel Kahneman, ele traz o sistema de pensamentos 1 e sistema de pensamento 2. Que é justamente assim, o sistema 1 fez você olhar para essa mulher e falar, ai, feia! Ai, tá com raiva do quê, minha filha? Cara de, né? O sistema 1 fez você olhar para essa mulher e já criar uma resposta. Isso é o seu preconceito, entendeu? Isso é o seu preconceito, é aquele que... Você já tá formado, você não precisa pensar. Respiro. Não tô pensando, eu tô falando com você, nem tô, assim, eu tô respirando. Ufa, que eu tô respirando, né? Que eu tô aqui. Enfim, mas assim, eu tô respirando, acabou. Entendeu? Sistema 1. No sistema 2, eu tenho que olhar esse quadro. Eu tenho que olhar esse quadro e tentar descobrir o que é Fernanda. Gente, que bagunça! Que bagunça! Eu tenho que olhar esse quadro e falar que bagunça. Aí você começa. Esse que bagunça é um julgamento, é um pensamento, é um preconceito, é um paradigma. Entendeu? Aí eu tenho que começar a esmiuçar, tentar encontrar uma coerência no meio dessa bagunça. Eu tenho que começar a encontrar uma coerência no meio dessa bagunça. Então, o que eu quero que vocês façam para hoje? Qual que é a lição de casa de hoje? Lição de casa dos professores, né? Tem que ter uma lição de casa. Qual que é a lição de casa para hoje? A lição de casa é assim. Por que eu escolhi a advocacia? Por que raios eu escolhi ser advogada, ser advogado? Por que raios? Por que eu escolhi a advocacia? E assim, eu falo que é vômito, né? Eu falo que é brainstorm. Brainstorm é vomitar. Você não fica selecionando no seu vômito que é nutriente e que não é. Então brainstorm é vomitar, tá bom? Então assim, por que eu escolhi a advocacia? Escreve tudo. Porque minha mãe falou, porque meu pai, porque meu tio, porque eu imaginava, porque eu brincava, porque... Tudo. No segundo momento, você vai olhar, tirar mais uma camada. No segundo momento, você começa a limpar. Eu uso essa analogia do vômito, nem eu aguento, porque é nojenta. Mas assim, no segundo momento, você vai começar a limpar. Entendeu? E aí depois, no terceiro momento, você vai avaliar melhor. Aí você vai estar com você mesma. Você vai se reconhecer no processo. Você vai identificar o que você quer. Sim? Ai, eu faço as aulas aqui, a Letícia, a Juliana, a Catarina, ficam tudo assim, né? O que tá acontecendo? Meu Deus. Porque é muita reflexão.
mas eu quero que você traga à tona aquilo que fez você se sentir mais especial na sua profissão e aquilo que fez você se sentir pior, o pior dia da sua profissão. Se você trouxer à tona isso, junto com a ideia do porquê você é advogada, do porquê você escolheu a advocacia, isso vai tornar a sua profissão mais rentável, vai tornar suas chances de crescimento e evolução mais reais, mais possíveis, entendeu? Então é isso que é importante que você faça, porque isso vai te dar chances reais de crescimento e de evolução, certo? Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à Trilha da Advocacia, é o seu diferencial, né? Eu falo que é o seu oceano azul na pandemia, a inscrição para a Jornada da Advocacia, que é um workshop gratuito, já está na bio, está disponível, vai ficar lá para vocês como um presente meu. E agora a gente vai trabalhar na Trilha da Advocacia, que vai justamente marcar o início de uma nova advocacia, uma advocacia real, disruptiva, humanizada, que vai desconstruir todos os tipos de pensamentos e paradigmas que a gente trouxe até aqui, para a gente poder construir uma advocacia mais possível e factível para nós, advogadas, para que a gente possa efetivamente transformar aquilo que a gente quer, que é transformar a sociedade, né? Que é mudar as vidas das pessoas às quais a gente chegar, acalentar os corações delas com dignidade, tá bom? Então, Fernanda Ferreira, na Trilha da Advocacia, reverbera comigo. Obrigada! Tchau, gente, beijos.